De volta com o CBN Campinas, e neste momento a gente recebe a professora Raquel Stuck, que é infectologista e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Muito obrigada, doutora Raquel, por mais uma vez atender a CBN Campinas. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Doutora, a discussão aqui, a polêmica aqui já está instaurada por conta, né, dessas restrições que agora foram liberadas. Na verdade, não temos mais restrições neste momento. E isso porque os dados, né, aqui na nossa região mostram a queda no número de ocupação de leitos. Como é que a senhora avalia esse momento dessa retirada de restrições? A senhora acredita que neste momento é seguro fazer isso? E como é que é a perspectiva para o futuro? É uma pergunta difícil de responder, porque nós estamos num momento contraditório, na verdade. Nós temos os nossos números que, em teoria, e se a gente tivesse em fevereiro, eles permitiriam sim essa flexibilização praticamente total, a ausência de restrições. Entretanto, nós temos a variante Delta, que ela chegou para azedar o nosso leite, como diziam os antigos. Isso por quê? Porque nós sabemos já que quando a variante Delta chega, em semanas, ela é a principal causadora, ela é que ocupa todos os espaços. E para ter proteção contra a variante Delta, nós precisamos das medidas de barreira e o uso de máscara, inclusive em ambientes abertos, e nós precisamos da vacinação completa. Então, nós não temos a vacinação completa, é ótimo termos, né, uma vacinação com primeira dose, aí quase da totalidade, né, das pessoas acima de 18 anos, mas não é suficiente. Então, quer dizer, o momento está aí de flexibilização por decisão dos gestores, mas é um momento que exige muito cuidado e muita cautela de todos. Doutora Raquel Stuck, muito bom dia, André Berenguel aqui, prazer falar com a senhora mais uma vez. Hoje pela manhã, o doutor Luiz Fernando Correia, que ele que é colunista, né, tem o CBN em Foco aqui na rede CBN, ele falou justamente sobre isso e ele classificou a medida, né, adotada pelo governo de São Paulo como uma temeridade, ao falar nessa questão que tanto se baseou em critérios da ciência e agora, por mais critérios, segundo ele, né, que a gente pôde ver, políticos, houve essa... desmanchou-se, na verdade, desmanchou a restrição. A senhora classificaria dessa forma também a medida adotada pelo governo? Eu diria talvez até, acho que eu seria um pouco mais radical, falando que tal, até irresponsável. Nós já fizemos isso em novembro, onde a gente não tinha variante nenhuma de uma preocupação maior naquele momento e vimos o que aconteceu no começo deste ano e como foi esse nosso primeiro semestre, né? Um primeiro semestre de horror e de muita tristeza. E de muita exigência para todos os trabalhadores da área da saúde, e muita preocupação e tristeza também para todos os familiares que tiveram as pessoas internadas, infelizmente muitas delas morreram. A chance de nós termos, num curto intervalo de tempo, momentos parecidos ou iguais ou até piores, ela é muito grande. Né, com essa liberalidade, agora liberando todo mundo para fazer tudo. Porque por mais que a gente fale agora, olha, cautela, que a gente vem falando, né, com essas medidas aí do governador e aceita pelos municípios, a população entende isso, ela quer sair, ela quer aglomerar, ela quer ficar junto, ela quer abraçar muito, quer beijar muito, todo mundo que a gente não vê há muito tempo. E pouco vai... ter pouco ouvido, vai ecoar muito pouco esta nossa recomendação da cautela, né, com essa flexibilização já onde tudo é permitido pelos gestores. O entendimento das pessoas não, se o governador falou, se o prefeito falou, realmente a gente pode fazer tudo. Então, nós teremos momentos difíceis se realmente as pessoas, né, não usarem as medidas de barreira com muito rigor neste momento.
E infelizmente o fato é que a variante Delta já está circulando na nossa região, né, doutora? Já houve confirmação em Valinhos e Mojimirim e então já é ainda não há em Campinas, mas a comprovação deve vir em breve, porque, né, é muito possível que infelizmente ela já esteja realmente circulando em Campinas, inclusive. Ah, sim, é só uma questão de tempo e da gente testar mais, né? Nós temos os gráficos, né, dos Estados Unidos, nós temos gráficos, né, de Israel, do Reino Unido, né, que mostram que a variante Delta ela vai de 10%, 5% ou de nada, e depois ela começa a se espalhar e no período de 4 a 6 semanas ela é 90% né, dos vírus circulando no local onde ela chega. Então, ela é muito espaçosa, ela é muito atrevida, ela se transmite em local aberto e a medida eficaz, né, de combater é termos a vacinação completa da maior parte da vacinação e o uso das medidas de barreira. Nós temos dados interessantes da Alemanha e dos Estados Unidos, onde a variante Delta predomina, onde a porcentagem de pessoa praticamente igual, entretanto, Estados Unidos com aquela curva ascendente, né, absurda até de hospitalização, e a Alemanha está lá embaixo, quase sem nenhuma repercussão. O que muda? A Alemanha não abriu mão das medidas de barreira, a Alemanha não abriu mão, né, da orientação de não aglomerar, e a Alemanha testa muito. Então, é disso que a gente precisa, neste momento que a gente não tem a vacinação completa, para tentar diminuir o impacto da variante Delta entre nós. A gente tem até informações aqui, doutora Raquel, com relação ao estado do Rio de Janeiro, que lá já a questão da UTI, a gente tem lá, por exemplo, UTI em 91%, leitos de enfermaria em 85%, o estado já falando de abrir mais leitos, 20 vagas de UTI nos próximos 15 dias, e falando justamente dessa velocidade, né, da propagação da variante Delta, que era indiana, né? Houve depois essa mudança na nomenclatura e o Brasil passou por aquela variante de Manaus, que também era a famosa P1, né? E depois era Manaus, depois virou para P1 e tudo isso. Se a gente pegar essa experiência que o Brasil teve com a variante de Manaus e essa agora, a Delta, ela acaba, a transmissibilidade dela é maior, é isso? Ela é muito maior, então se a variante, né, de origem, vamos falar assim que acho que é mais fácil das pessoas reconhecerem, se a variante de origem, né, aqui de Manaus se transmitia, vamos supor, para 3 a 5 pessoas, a variante Delta se transmite de 5 a 8 pessoas. E uma outra característica dela que nos preocupa muito é que ela tem a capacidade de se transmitir em ambientes abertos, que antes a gente quase considerava isso pouco relevante, de pouca importância. Então, a gente, né, até falava, olha, reúne a família toda, os idosos, né, no quintal, no jardim, no espaço aberto. Hoje a gente já não dá mais essa recomendação, quer dizer, eu devo preferir lugares abertos, claro, mas se não fazem parte do meu núcleo de convívio diário, né, eu devo usar máscara também em ambiente aberto, porque ela é tão rapidinha na transmissão que ela consegue se transmitir em lugar aberto. E além disso, a variante aí de origem, né, indiana, que é a que vai ficar aqui entre nós, ela também dá doença mais grave. Então a gente nos pacientes, nas pessoas já completamente vacinadas, elas podem também vir a ter um quadro leve da doença, então a vacinação completa não impede que a pessoa tenha sintomas como se fosse gripais e não impede que ela transmita. Então isso aumenta ainda mais, né, a chance da gente ter uma curva ascendente novamente. Vou pegar o gancho aqui da senhora falou das pessoas vacinadas. Infelizmente, né, com a morte recente, vou citar o Tarcísio Meira, que havia sido vacinado, os negacionistas aí aproveitaram essa deixa para questionar mais uma vez a eficácia da vacinação. Queria que a senhora explicasse, né, essa situação das pessoas vacinadas. A gente sempre tem dito, os especialistas sempre têm dito que, infelizmente, a vacinação ela não protege, né, do contágio, mas ela evita, em muitos casos, a morte, os casos mais graves. Mas eu queria que a senhora explicasse melhor para as pessoas entenderem essa situação, por exemplo, pegando aí, infelizmente, a morte do Tarcísio Meira. Então, nós vamos pegar até o ocorrido com Tarcísio Meira, né, que todos nós choramos, né, desde sexta-feira, a passagem dele, enfim, vamos pegar os dois momentos. Primeiro,
Começamos a vacinação em janeiro, 16 de janeiro no país, e os idosos fizeram parte do grupo prioritário. O que nós vimos a partir do momento que iniciamos vacinar os idosos, janeiro, fevereiro? Esses números estão públicos e contra fatos não há argumentos. Há uma queda muito expressiva do número idosos. Começou a vacinar e completou a vacinação, né, nos idosos. Então, a vacina funciona, a vacina conseguiu diminuir, né, e reduzir muito a mortalidade, mesmo não sendo uma vacina 100% nos idosos que foram vacinados, sim. E nós ficamos, né, a gente até falou no decorrer do semestre, um rejuvenescimento da pandemia, então o predomínio dos casos, né, em junho, maio, junho, de pessoas mais jovens. E por que aconteceu isso? Porque os mais velhos estavam vacinados, estavam protegidos e não estavam adoecendo. Muito bem, então que a vacina funciona, ela funciona e funciona muito bem. O que acontece, o que nós aprendemos, né, nesses 8 meses desde o início da vacinação no Reino Unido, que foi em dezembro do ano passado, 2020, nós aprendemos que a proteção, que era uma coisa que a gente não sabia, lembra? A gente falava, vamos ver quanto tempo dura a proteção conforme a vacinação for andando. Hoje nós sabemos que a duração da proteção em torno de 6 meses, um pouco menos para alguns grupos, né, que podem perder mais rápido a proteção, um pouco mais para outros grupos mais jovens, por exemplo. Então, hoje nós sabemos que as 2 doses das vacinas, para as vacinas que são 2 doses, nos protege mais ou menos por volta de 6 meses. E depois disso, a nossa proteção vai diminuindo. Então, o que aconteceu com Tarcísio Meira, com Glória Menezes, é que, né, passado, eles foram vacinados, né, eu fui até checar, 85 anos, que é a idade do Tarcísio, foi vacinado no Estado de São Paulo a partir do dia 10, 14 de fevereiro. Então, a gente... 3 semanas depois ele fez a segunda dose, comecinho de março talvez, então ele já tinha um tempo aí onde nós sabemos que a duração da vacinação já diminui, e por isso que hoje a gente fala, né, essa discussão em muitos locais já começando esta dose adicional das vacinas. E outra diminuição da proteção após, né, as 2 doses, nesse período de 6 meses, ela acontece para todas as vacinas, de todos os laboratórios, não é uma especificidade, né, não é só com um produtor, com um fabricante, e o outro, a vacina dura para sempre, não. Em todas as situações, a gente vai ter a necessidade dessa dose adicional para alguns grupos populacionais que a gente sabe que perde a proteção entre 4 e 6 meses. Agora, outro dado bem interessante, eu estou me alongando, mas a gente vê, agora, Israel e Estados Unidos, né, com essa explosão de número de casos, 90%, né, das pessoas internadas são pessoas não vacinadas. Então, mesmo, né, com a Delta, a chance de eu ter um quadro, nos vacinados, é de um quadro mais leve, aumento também a chance de ter nos pacientes mais velhos, mas 90% é dos não vacinados. Então, a vacina protege, sim. O que vai ser necessário é uma adaptação do esquema vacinal, fazendo agora esta dose adicional para determinados grupos populacionais, onde devem ser inseridos os idosos, possivelmente profissionais da saúde e os transplantados de órgãos sólidos. Professora Raquel Stuck, que é infectologista e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, muito obrigada por mais atender mais uma vez a CBN e trazer os seus valiosos esclarecimentos para a nossa população. Posso só uma informação, sim, só para a gente também ficar atento. Posso, por favor? Ainda em relação ao Tarcísio Meira, a família, por que ele teve um adoecimento mais grave e a Glória Menezes não? Possivelmente porque ele já tinha outras comorbidades e fez com que o quadro dele fosse mais grave. E outro detalhe, né, a família disse, assim que eles foram internados, que estavam afastados numa chácara desde o início da pandemia, que houve um descuido. Nós não podemos cometer descuidos. O vírus, ele não se descuida, ele está esperando o nosso descuido para provocar a doença. Então, se nós formos ter contato, particularmente com os nossos idosos, não podemos descuidar. Uso de máscara, mesmo que ao ar livre, higienização frequente das mãos e máscaras com poder maior de filtração.
Pronto, espero ter comprometido o tempo de vocês. Não, foi muito importante o seu alerta. Muito obrigada mais uma vez, doutora, e até a próxima. Até, foi um prazer. Bom dia para todos. Bom dia.